Agora sim. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Úrsula Carvalho. Eu trabalho no Senac, na área de moda, e estou muito feliz de estar aqui. Vamos retomar as atividades do ID Rio, nesse espaço que é o Summit. A gente, de manhã, já falou um pouco sobre sustentabilidade, com o pessoal da Enel e o Lucas da Mescla, foi uma mesa muito bacana. A gente falou também sobre estratégias digitais, veio o pessoal da Benta e da Lavi, e agora a gente vai trazer um assunto de gente miúda. Vamos falar um pouquinho sobre... Temos duas marcas muito bacanas aqui, que eu já vou chamar, e a gente vai falar um pouco sobre o universo infantil. Vou falar um pouquinho de dados, só uns números, contextualizar, né, um pouquinho esse mercado. Dados do Instituto de Inteligência de Mercado, depois de uma queda em 2020, que a gente viu acontecer, né, por conta de toda a crise que o país e o mundo passou, cerca de 18% na produção do setor, né? A gente chegou em outubro de 2021 com um olhar promissor. E esse segmento infantil está com uma expectativa de crescimento de 6% a 7%. E, antes da pandemia, já era um segmento em expansão. Tá? Ano a ano já vinha crescendo. E agora, então, eu vou chamar as duas pessoas que a gente tem um prazer enorme em receber aqui. Uma é a Ana Paula Rodrigues. Ela é formada em design gráfico e é mestre em psicologia. Atuou no mercado editorial como ilustradora infanto-juvenil e foi sócia e diretora de criação de uma agência de comunicação, além de professora de design de estampas. Há 16 anos, ela criou a Savana Kids, que, no ano passado, passou a chamar-se Mundo Savana. Ela atua na criação e no desenvolvimento de produtos da marca, que possui um conceito voltado para a natureza, utilizando tecidos de menos impacto ambiental. Ana, pode vir para cá, por favor. E vocês vão ver, já podem perceber que os assuntos aqui desse espaço se cruzam, né? A gente teve de manhã... pega ali o microfone, por favor. A gente teve de manhã uma mesa sobre sustentabilidade, e na infantil a gente vai falar um pouquinho. Aqui. Por favor. Vamos falar um pouco, continuar falando sobre esse assunto. Senta, por favor. Obrigada. E agora, chamando a Luciana Marques. Ela tem uma trajetória profissional também muito plural, a gente já viu no caso da Ana Paula. Ela tem um histórico de atuação administrativa em multinacionais da área farmacêutica, marketing e telecomunicações. E ela resolveu transformar o que era um hobby num negócio, e fundou a Lulu In Petit, que foi uma marca nascida aqui em Niterói em 2015. Eles trabalham com modelos e estampas exclusivas em todas as coleções, além de outros diferenciais que a gente vai falar. Por favor. Então, vamos começar nosso papo aqui. Eu vou pedir para a Luciana abrir, tá? Fiquem à vontade, se vocês quiserem tirar a máscara, a gente está respeitando o distanciamento, só se vocês quiserem, tá? Eu queria que a Luciana contasse um pouquinho por que da moda infantil, falar um pouquinho do nascimento da Lulu In Petit para a gente. Primeiro, boa tarde. É um prazer aqui estar participando desse evento. Eu acho muito importante, né, essa troca. Fiquei até surpresa com o convite. Então, falar um pouquinho. A Lulu In, ela nasceu em 2015, a Lulu In Petit, mas a marca Lulu In, eu fazia feminino, né, e fazia eventos. E, num evento que eu fui, eu vi que quase não tinha marca infantil, só tinha uma. E, ali, eu fiquei apaixonada, numa marca que eu vi, as peças, achei super fofas. E aí, no nosso stand, sempre tinha, como a gente trabalha com peças estampadas, e havia uma procura também para o infantil. E aí eu comecei a produzir algumas peças infantis, e acabou o infantil sobrepondo, né, o feminino, e foi um sucesso de vendas. E aí eu resolvi investir, focar no infantil,
E em 2015, a gente se tornou só uma marca infantil, e de lá para cá, a gente foi evoluindo. No início, a gente não trabalhava com estampas exclusivas, e, no decorrer, a gente começou a trabalhar com estampas exclusivas, foi aí se desenvolvendo. Hoje, a gente trabalha com atacado, varejo, pronta entrega, e o forte hoje, e a gente vende para o Brasil todo, e o forte hoje, o diferencial da marca, são as estampas exclusivas. Legal. Vamos, daqui a pouco, aprofundar. Ana Paula, por favor, fala um pouquinho da Mundo Savana, dessa transição da Savana Kids, Com enfim, certeza. como que surgiu essa veia empreendedora aí? Bom, a veia empreendedora acho que já nasce com a gente, né? A gente já nasce com esse DNA, né, de empreendedor, é uma loucura. Mas, quando eu saí da publicidade, eu já estava me questionando, que eu trabalhava para uma... Eu tinha uma agência que era voltada para material de ponto de venda, divulgação, lançamento de produto, né? Mas eu fui ilustradora infantil antes, né? Então, quando eu estava na publicidade, eu me via diante daquilo e depois comecei a ter uma consciência, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu ia trabalhar para bebida, cigarro, já imaginou? Loucura. E comecei, que o pessoal da publicidade achava que eu estava ficando maluca, né? Acha que a publicidade enlouquece, que você ia virar bicho grilo, pintar camiseta em Mauá. Eu quase fiz isso, né? Fui para Petrópolis e produzo as coisas lá. Mas eu sempre fui uma apaixonada por natureza e por animais, desde pequena, e desse contexto aí. Hoje em dia eu sou cercada de bicho, né? Moro numa casa com 10 bichos, enfim. E isso é o meu DNA, né? E quando eu montei a Savana, na realidade, não é que, apesar ela estar no mercado, no mundo infantil, vamos dizer assim, porque eu acho que a criança é o único que tem capacidade, do ser humano que tem capacidade de transformação do mundo que a gente vive. O adulto eu já esqueci, já desisti. É horrível dizer isso, gente, que eu estou com 56 anos, então já um pouco desanimada para ver o adulto mudar a cabeça. Eu sei que é possível, inclusive, se tivesse um trabalho em cima disso, né, dissonância cognitiva, para a pessoa se tocar, mas é muito complexo, né? Precisa ter muita coisa. Mas a criança é uma caixinha nova, né, aberta, né? Então, se você ensina, por exemplo, se você ensinar para a criança que é importante castrar o animal, ela entende e ensina para os pais. Então, juntou, vamos dizer assim, a fome com a vontade de comer, né? Porque a criança é uma experiência muito... se apaixona pelas coisas, com pouco ela vibra, né? Tem uma visão do mundo muito mais assim, aventureira, mais aberta, né? Que não está contaminada, como nós adultos estamos, né? Mas, aliás, quem tem criança dentro ainda faz bastante diferença, né? E aí eu montei uma loja que era uma loja totalmente física, né? Sensorial, numa época que não existia loja assim. Aí o pessoal pensava que era da Disney, Pereré, que era da Disneylândia. A gente montou uma loja conceito no Shopping da Gávea. Eu vim da publicidade, ou seja, a publicidade você vem com aquele poder de criar aquela pirotecnia, né? Eu era preocupada com cheiro, quando não se falava nem cheiro ainda, né? E na essência da loja. Então, a loja tinha cascata, cabana, jipe de aventura. Então, era uma experiência você ficar lá dentro. Tinha gente que ficava dentro da loja, criança de 4 anos, que ficava 5 horas dentro da loja. Aí, um amigo meu, que era consultor de varejo, que era da Mesbla, o Edmur, né? Daquele ponto de referência, né? Ele falava assim, vem cá, Ana, o que você quer da sua vida? Você quer ser um parque de diversões ou você quer vender produto? Então, sempre foi o meu problema, porque, na verdade, eu fui uma publicitária que foi para a moda achando que, com boa ideia, dinheiro e cercada de gente para fazer o que você idealiza, você tem sucesso. Não é verdade. Eu cheguei a ter 7 lojas nos principais shoppings do Rio. E depois que eu fiz uma feira fora, que eu fui para... E como a marca era muito conceitual de natureza, e gringo adora isso, né? Porque, é óbvio, eles veem a iminência do mundo, né? O que está virando, né? A gente agora, mais do que nunca, mas há 15 anos atrás, esse discurso era muito mais, né? De água, de bicho, de planta, era um negócio muito mais brando, né? E lá fora as pessoas tinham mais consciência disso. Aí eu fui convidada para... E sempre era convidada para participar de feira. Eu fiz a Bubble, Nova York, e aí eu vi um monte de marca pequena. Os estandes, era um lugar lindo, assim, você se sente assim, meu Deus, me belisca, que não é verdade, né? Naquele contexto ali, então andava
o representante, o comprador da Fall Schwartz, na época, que nem existe mais, né, lamentavelmente. Né? Enfim, eram marcas pequenas do mundo inteiro, né, que a pessoa vendia de outra forma, ela não precisava ter uma pirotecnia por trás para vender. E aquilo custa dinheiro, ainda mais que todo mundo olhava aquela pirotecnia e achava que eu estava nadando dinheiro, e aquilo não dava resultado. Tanto que, quando eu comecei a fechar as lojas, as pessoas não entendiam por que eu estava fechando, porque, para eles, eu estava ganhando tubos de dinheiro, mas, assim, não é verdade, não é assim que funciona, porque você tem a grade, tem o mix, tem uma série de coisas que faz parte da moda, de quem trabalha com moda e quem administra a moda, que sabe que uma boa ideia, sem um bom financeiro, um bom administrativo, dá prejuízo, e foi o que aconteceu comigo. Né? Então, é mais ou menos isso. Deixa eu puxar o gancho do que você falou. Né? Você, na verdade, passou todo o processo, deu todo um overview. Mas vamos começar, de repente, com essa história do início, da criatividade, do desenvolvimento de produto. Acho que a Lu pode começar. Já estou super íntima, viu, Luciana? Eu falei que eu ia te chamar de Lu, não deu outra. Como é que é o processo do desenvolvimento da sua coleção? Como é que você estrutura isso? O que você pensa? Quais são os seus principais pilares que você sempre busca alcançar quando você está pensando nesse desenvolvimento de produto? Fala um pouquinho da Luluim Petit nesse contexto. Eu, quando vou desenvolver, penso numa coleção, qualquer coisa serve de inspiração. Então, eu estou passando numa paisagem, a gente já fez coleção sobre o Rio de Janeiro, fez uma coleção peruana, uma mexicana. Então, normalmente, eu me inspiro em algum local, num prato, num tapete, e tento levar isso para o universo lúdico. E aí a gente tem uma designer, que é freelancer, né, que trabalha com a gente, converso com ela o que eu penso na minha cartela de cores, porque a marca ela tem um DNA muito forte de cor, de mistura de cores, e contar uma história. Então, eu tento trazer isso para a coleção de forma lúdica. Por exemplo, eu estou olhando esses círculos aqui coloridos no chão. Eu fico imaginando o que eu posso colocar dentro, de que forma eu posso levar isso para uma roupa infantil e contar uma história. Então, para mim, qualquer coisa, eu saio tirando foto de tudo que eu vejo que eu gosto, e depois aí faço uma pasta, e aí eu vou me organizando. Quanto a tecidos que a gente vai usar, modelagens, eu já tenho a marca, ela faz muitos, eu penso muito na criança, como eu fiz muita feira, né, presencialmente eu tive, então assim, porque a criança ela tem muitas particularidades, como fazer o pescocinho aqui quando você vai fazer a gola, pensar numa gola que a criança vai brincar, não fique caindo, uma etiqueta que não incomode aqui atrás, uma peça mais ampla. E aí, como eu falei, o DNA é cor, então, assim, eu penso na cartela de cores, porque eu sei que é o que o meu público pede, né? E tudo isso eu vejo com a designer, e a gente vai desenvolvendo, vai amadurecendo ideia, vai trocando, ela também me dá algumas opiniões, muitas vezes ela transforma a minha ideia, coloca no papel, e aí volta para mim, não gostei, tira isso, muda isso, bota a cor, enfim, depois que o meu processo, depois que eu crio as estampas, aí eu vou para os tecidos. O nosso forte é a viscose, né? É o forte da marca. 90% hoje da coleção é viscose, e o que não é viscose é malha, mas é malha de viscose. Inclusive, a gente vai tentar, agora, na próxima, incluir algodão sustentável, mas aí é uma outra linha que a gente vai fazer, porque a parte sustentável é super importante, mas eu ainda tenho um pouco de dificuldade de fornecedor e preço, porque existe uma diferença grande. A Ana Paula, daqui a pouco, vai falar um pouquinho sobre isso para a gente. Como é que ela na Mundo Savana, que eu sei que tem uma história forte nesse sentido. E aí a criação vai se dando assim. Então, normalmente, eu já tenho mais ou menos... Eu tento muito reaproveitar modelagens que eu já tenho. Então, quando eu penso numa modelagem, na pessoa que desenvolve para mim, eu crio com todos os detalhes, para depois eu poder jogar com isso numa próxima coleção, mudar uma manga, aproveitar, né, uma frente de vestido, mudar uma manga, mudar uma gola, colocar um acessório na ponta, colocar um aviamento diferente, enfim. Aí eu tento trabalhar até para a coleção ficar viável, porque, né, você poder usar a mesma modelagem inúmeras vezes de diferentes formas. E quanto a tecidos, é isso, a gente trabalha com exclusivo, na grande maioria, né? O lúdico é desenvolvido, as estampas, como o poá, as corridas, as bases, assim, não, porque não tem necessidade, e aí eu uso muito essa mistura também nas minhas peças. Eu gosto muito de mixar, porque eu acho que
a infância, na minha visão, é exatamente essa coisa assim, bem colorida, bem alegre, divertida, confortável, de você ter um vestido que você possa usar para ir numa festinha à tarde, para ir num batizado, você poder reaproveitar isso e, nisso tudo, ter um estilo. E nos modelos, com relação à modelagem, eu fico muito atenta às tendências. Por exemplo, se vem babado, eu vejo como eu posso aplicar isso no infantil. Né? Então, eu tento colocar ali a tendência. Agora, por exemplo, a gente fez uma estampa... Está falhando? A gente fez uma estampa que ela é de cogumelos. Temos... Falou? Vamos ver se a gente tem um outro. Temos. Ela é uma estampa de cogumelos, enfim, tem toda uma referência agora, e a gente desenvolveu, e aí como eu fiz? Como eu trouxe isso para o lúdico? Estou dando esse exemplo para você poder... E aí eu conversei com ela, a nossa estampa é viva, é tropical, agora na próxima então, a gente fez as estampas de cogumelo, fez o desenho de cogumelo com as estampas de frutas. Então, tem cogumelo, que o fundo é melancia, uva, então, assim, a gente tenta trabalhar dessa forma. Bacana, muito legal. E aí, pegando o seu gancho e passando a bola para a Ana Paula, fala um pouco do desenvolvimento, né, desse processo, e aí legal aprofundar nessa parte que é o diferencial, né, que vocês trabalham muito na escolha da matéria-prima. Bom, na verdade, quando a gente mudou, no ano passado, de Savana Kids para Mundo Savana, por causa da pandemia, eu desfiz uma sociedade, né? E a gente focou, eu preferi focar, eu fiquei sozinha, porque a marca sempre foi minha, e eu fiz uma parceria com a pessoa que produzia comigo ao longo de 6 anos, mais ou menos. Né? E aí, com a pandemia, eu achei que era melhor, eu não estava satisfeita para o rumo que estava tomando, porque, por exemplo, eu vi a Luciana falando, eu, às vezes, tinha que desenvolver 50 estampas por coleção, e como sou eu que desenho as estampas, ou no computador, ou à mão. Tem estampa que eu levo 3 meses para fazer, ou seja, devem pensar, essa mulher não ganha dinheiro, né, porque dá um trabalho danado. Mas, assim, a ideia é o produto não ser descartável. Né? Quando eu faço uma estampa de uma onça, aquela onça pode ser usada agora, pode ser usada daqui a 10 anos. Essa é a ideia, né? Essa coisa do perene, né? Porque tem que mudar. Isso não me vestia, né? Porque é horrível você tem que estar desenvolvendo coisas. E por que não? Eu tenho por exemplo, uma estampa do Iguana que eu vendo desde que eu comecei a marca. A mesma estampa há 15 anos. Isso é muito legal, porque não é que você não slow fashion no infantil, né? Sim. É o conceito do slow fashion, né? Não precisa ser tão datado, assim, né? Você não pode vender uma coisa que você não acredita. Então, eu tive essa incompatibilidade com a minha parceira, porque era exatamente, eu estava perdendo realmente a minha essência, virando uma máquina de fazer estampa e não fazendo com a delicadeza, com o tempo que eu queria fazer. Né? Enfim, e foquei nos produtos especiais. O que são os produtos especiais? Se vocês entrarem no nosso Instagram, no nosso site, vocês vão ver. Cinto explorador, que vem com tubo de ensaio. Não, tubo de ensaio não, vem com pote de amostra, redinha para a criança cair na natureza, que, na realidade, diferente da Lu, o nosso produto, né, que é jaleco florestal, jaleco paleontólogo, é todo para a criança. O slogan da gente agora é imaginar é natural. É a criança entrar num mundo de brincadeira que fale de natureza e fale de animais, para ela se ambientar com isso e respeitar isso e tentar lutar por isso, para um futuro melhor. Né? Isso é realmente o que eu acredito, eu sei que tem muita gente acreditando. Então, quando eu fazia a feira, e a gente, no stand, falava assim, poxa, ninguém falava, podia até falar da camisa que o filho guardou, mas, por exemplo, o cinto explorador, que é um ícone da gente, né, que, desde que a gente começou, tinha mãe que falava assim, poxa, meu filho virou biólogo por causa desse cinto. É um pouco de exagero, assim, mas tem uma história. Mas é gostoso de ouvir isso, não, né? Chegava a chorar, porque elas faziam verdadeiros relatos do kit paleontólogo. Né? Então, é bom você acreditar que você contribui um pouquinho, que seja, né, para um carinha pequeno, né, querer mudar, né, estar mais em contato com o mundo mais natural, mais ético, né, que é você se interessar pelo que está em torno da gente, uma planta, né, porque, né, não dá. Enfim.
Então, esse desenvolvimento tem tudo a ver com esse contexto de natureza e bicho. Então, é tudo desenvolvido para isso, né? Agora, a gente voltou a fazer camisa, mas com esse tempo diferente. O que eu fiz? Eu peguei as estampas, que a gente tinha algumas, e transformei em posters, né? Porque aí saí desse mundo do troca, 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 entendeu? Que não é o que eu acredito, e é claro que está longe de ser, eu também acho que tem espaço para todo mundo, até para aquele que tem que trocar, que eu entendo isso, mas não o conceito da minha marca. E, só para fechar, então, todo esse universo você traz também na escolha da matéria-prima. Sim, com certeza. A gente tem uma cadeia justa, isso é primordial. No dia me ligou um cara de onde, meu Deus? Era num lugar longe, tipo Manaus, me pedindo 50 cintos exploradores. Ele queria pagar pouquíssimo, porque ele achava que ele ia comprar um lote. Aí, a primeira coisa que eu falei para ele, deixa eu te explicar uma coisa, eu falei educadamente, inclusive, eu falei assim, olha, esse cinto é feito de uma forma ética, não é feito na China, isso é feito por um artesão que costura por um preço justo, num tempo justo, de forma ética. E ele ficou ofendidíssimo, ele não quis comprar, porque ele achou que eu estava ofendendo ele, dizendo que ele não estava sendo ético. Mas é importante a pessoa entender que o preço, né, está diretamente ligado à maneira como você produz. Se é bonito e barato e bom, tem alguma coisa errada. Da vez, a pessoa que está trabalhando está sendo escravizada, né? Então, você pode fingir que não está sendo, né? Mas, com certeza, tem alguém ali que está ganhando pouco. Como você vê gente fazendo blusa aí baratíssimo, às vezes é aquela que eu vejo lá em Petrópolis, né, que eu moro em Petrópolis, hoje sou do Rio, mas moro em Petrópolis, né, vejo costureiras lá que trabalham por produção e elas, infelizmente, não fazem a conta. Elas ganham R$1 por camisa e ela não põe a luz, não põe a costura, né? Então, isso é uma coisa que realmente a gente tenta, inclusive, divulgar no nosso Instagram, porque hoje em dia mudou também, né? O site não é mais um lugar de experiência, é um lugar de compra. E a experiência, a tua ideia, o que você faz, é no Instagram. Isso, para mim, é difícil, né? Mas é verdade. Ali a gente tenta vender, por exemplo, a gente tem um dia que é da comida vegana, um dia que é do brincar, porque é o que a gente acredita, né? Sim, é a bandeira de vocês, né? Então, isso se reflete no desenvolvimento de produto, em tudo que vocês fazem. Isso é muito legal. Com certeza. E sempre usando materiais. Por exemplo, a camisa que a gente fez agora é com malha PET, porque a malha PET recicla as garrafas PET. Então, você acaba virando meio que eco-chato, mas eu acho que as pessoas começam a entender isso, né? Que é claro que você tem perdas, óbvio, né? Quando você levanta uma bandeira de ser ético com o que você faz, você paga o preço também, né? Sim, às vezes na venda, às vezes no tempo, mas você pelo menos põe sua cabeça no travesseiro feliz, né? E faz o que gosta. Né? Eu acho que é isso. A gente lá atrás estava brincando, né, Luciana? Eu falei que o empreendedor, primeiro ponto, ele é um sonhador, né? É alguém que acredita, que vai tropeçar, vai errar e vai seguir. E eu vejo muito brilho nos seus olhos, vejo muito do que a Luciana estava falando. A trajetória dela não tinha inicialmente nada a ver com a moda, né? Um design gráfico ainda tem, né? Você ainda trabalhava aí com uma parte de imagem, com mas certeza. a Luciana não tinha nada a ver com isso. Então, assim, vocês falaram um pouco sobre essa questão do momento da criação, do desenvolvimento de produto. Explica um pouco para a gente como que é a produção, né? Então, você tem uma produção interna, é terceirizado. Como que você trabalha isso num pequeno negócio para conseguir monetizar no final? Traz um pouquinho disso para a gente. A minha produção é terceirizada. Já tem algumas costureiras que trabalham há alguns anos comigo e que têm uma relação super de confiança. Inclusive, na pandemia, eu priorizei sempre elas no pagamento, né? Com os fornecedores eu tive que negociar, porque foi um momento muito difícil, mas essas pessoas dependem diretamente, né, de você para sustento. Então, com elas eu tenho uma relação muito boa, eu tento pagar justo, me entregou, eu tento pagar o mais rápido possível, né? É um compromisso que eu tenho com cortador, com costureira, até porque agora, por exemplo, eu estou desenvolvendo uma nova coleção, eu tive que desenvolver, tinha um curto prazo, e são as pessoas que fecham com você.
E quando você tem essa relação de troca, isso se traduz na roupa, numa roupa bem feita, numa roupa feita com carinho. Com história, sim. né? Não é um fast fashion, Sim, né? exatamente. E a nossa produção, quando eu recebo os rolos, eu tenho uma cortadora. No meu caso, é tudo terceirizado, não é feito no mesmo lugar. Então, eu tenho a cortadora, vai para o corte. A gente trabalha com estampas corridas e estampas localizadas. Então, foi importante encontrar uma boa cortadora, porque a gente tenta reaproveitar qualquer pedaço de tecido. E as estampas localizadas, elas perdem muito, né? Então, nesses buracos que tem, a gente tem uma linha baby, de 6 e 12 meses, que não é o forte da marca, mas para reaproveitamento de tecido, né? Então, é aquilo que, né, o empreendedor ele tem que ter essa visão, né? Você precisa, assim, a questão da consciência. Você não quer desperdiçar muito material, que é uma questão, né, do que a gente estava falando aqui antes. Tem como você também consegue gerar uma nova entrada financeira para a marca, sim, né? Eu falo agora da pandemia, porque na pandemia, quando iniciou, eu tinha acabado de lançar uma coleção. E, assim, tudo fechou. Né? Então, assim, você ali tem que reaproveitar, aprender. Eu mesmo, muitas vezes, desmanchei peça para pensar, eu já tinha lançado, o que eu posso fazer disso aqui? Então, se eu fiz uma blusa, eu posso reaproveitar isso numa manga. Realmente, para você poder sobreviver, não encalhar as peças, vender por um preço justo, né? E reaproveitamento, porque realmente teve meses que a gente ficou zerado, né? Então, só para não me perder, voltando ao processo que você perguntou, então a gente tem uma cortadora, que é uma cortadora que eu já estou há algum tempo, então ela mesma me liga e fala, Lu, sobrou isso aqui, eu estou com pena, o que a gente pode fazer? E aí vai ajustando, dá para fazer um short, dá para fazer uma blusa, ver o que dá para cortar realmente para ter o mínimo de sobra, uma faixinha, uma calcinha, enfim. E aí, depois disso, eu recebo as peças, e aí as peças cortadas, e eu distribuo entre as costureiras, né? Já pensei nos aviamentos, enfim, a gente distribui para as costureiras. Algumas já fazem, a gente paga um valor a mais para vir passada, ensacada, outras não. Muitas vezes eu tive que passar, eu tive que revisar, porque, então, assim, é um trabalho realmente assim, operacional, né, que muitas vezes até o criativo sai sacrificado, porque é você que faz, tem que botar a mão na massa mesmo, porque você não tem dinheiro capital, e você tem, né, enfim, que botar para vender. Equipe, né? O empreendedor ele atua em tudo. Em todos os setores da empresa. O que, na verdade, foi muito bom para mim, porque eu não tenho formação em moda, e foi onde eu aprendi muito, porque você transformar um hobby num negócio... sem a base, né, como sem ter passado por uma trajetória, porque eu acho super importante, né? Eu perdi muito dinheiro nisso, porque você tem que botar muito na mão das pessoas. Então, depois, eu não contei no início, mas eu tive jornada dupla durante 2 anos, né, onde eu trabalhava na farmacêutica, e final de semana eu ia para os eventos, 2 anos assim, exatamente sem férias, direto. Minha mãe e meu pai, que faziam toda a parte de costureira, me ajudaram assim muito de operacional. E à noite eu fazia, enfim, tem toda uma história aí, mas então é isso. Você tem que ir se adaptando. Então a minha produção ela funciona dessa forma. Na pandemia foi bom porque você também aprende muito a reaproveitamento, coisa que, de repente, no dia a dia, quando você não está nessa situação, passa batido, fica um monte de tecido lá, e você, meu Deus, e aí você se dá conta. Então, esses momentos também de pandemia, você aprende, né, a se reorganizar, coisas que você já poderia ter feito e que, no dia a dia, na correria, você acaba não pensando. E é uma curva de aprendizado que você vai levar, né? Imensa, porque você está ali, se a empresa crescer e tiver, você participou daquilo, você sabe como funciona. Sim, né? Com certeza. Você tem controle do seu negócio na mão. Com certeza. Ana Paula, a ver, né, com o que a Luciana estava falando e tal, e queria voltar um pouquinho numa fala que você teve quando você falou da sua loja conceito, e que não é só isso, não é isso que faz vender, né? Então, assim, o que faz vender? O que dá o retorno financeiro? Quando você se viu diante desse cenário de fechar essas lojas, para onde que você foi? Tem a ver com a parte produtiva? Porque produto você já tinha.
Você já tinha produto, você já trabalhava a experiência, o que é muito importante, é um discurso que hoje a gente ouve muito, e você já tinha. Então, onde que foi esse ajuste? Explica um pouco disso. Na verdade, a gente ficou muito tempo trabalhando com atacado, né, que é um canal interessante, né? Inclusive, eu estava até conversando com a Quando fecharam as Luciana. lojas, né? Sim, o que sustentou o business foi o atacado, e depois a gente foi para essas feiras, que cresceu muito a marca, né? Essas feiras que hoje, né, infelizmente, diminuíram, mas, se Deus quiser, vai voltar, que é o B2B, né? A gente está próximo de quem compra, né? Se relacionando, isso é muito legal, né? Porque você conhece quem está comprando de você, né? É diferente da relação loja, né? É outra abordagem, né? Eu acho que é muito mais humano a relação da feira, porque tira aquela cara do shopping, não querendo agora, vão pensar que eu sou a minha inimiga dos shoppings, inimiga de tudo, assim, mas é muito mais assim bacana a relação. Lembra um pouco mesmo as feiras antigas, né, que você estava, você negocia. Não tem um intermediário ali, não tem exatamente. Você sente exatamente qual é o teu público. É um laboratório incrível. A gente fez muita feira em São Paulo. Agora, na realidade, o Mundo Savana não voltou a fazer feira ainda, né? Eu tenho vontade de voltar, mas tem que ser uma coisa com muita cautela, né? Qual feira, porque também é uma pauleira fazer feira. Eu, assim, quem quer entrar nesse mercado, vale super a pena, mas tem que estar preparado para perder o sábado e domingo, carregar o estoque nas costas depois de trabalhar 14 horas, né? Essas coisas. É divertidíssimo, mas isso também cresce muito a tua marca na mídia, né? Porque as pessoas passam a te seguir, isso faz toda a diferença, não basta só investimento de dinheiro. Você saiu do shopping, foi para a feira, e aí você viu uma rentabilidade... Cresceu muito. O que aconteceu, que eu andei um pouco para trás, porque, na mudança de nome, saí de Savana Kids, que eu até estava conversando com vocês, o Kids, ele registra muito, e como eu estou querendo montar um negócio mais assim, mais amplo, que também possa ter produto, tipo uma luminária, né? Não precisa ser só do Kids, né? Pode ser do adulto também, comprar ali, né? Eu botei uma luminária de cachorro, por exemplo, que eu faço parte de um grupo de design em Petrópolis. Pois é. Então, é mais abrangente, né? O produto tratado de outra forma, mais na parte do design, né? Então, eu acho que a feira é bacanérrima, né? É ótimo, mas você tem que ter realmente ver que cresce o orgânico também, né? Por exemplo, na época da Savana Kids, a gente cresceu no orgânico por causa das feiras. Eu não botava dinheiro no Instagram, porque as pessoas começavam a seguir, viam na feira, começavam a seguir, a gente chegou a quase 8.000 seguidores, né? Que hoje em dia, de repente, a marca, mas para a gente que era menor, era uma coisa boa. Então, a gente tinha muita venda via Instagram também. Então, quando eu mudei o Mundo Savana, eu perdi essa Savana Kids. Então, comecei do zero, né, com um seguidor. É tenso, né? Tenso. Depois de 16 anos, que a marca está sedimentada, mas empreendedor é isso, né? É isso. Você, uma hora, tem que decidir o que você quer para a sua vida, que eu estava falando. Não quero mais fazer fast food de camisa, né? Quero ter uma camisa que tem uma ética por trás. Então, vamos começar do zero. Tem um ideal, né? Tem um propósito de você estar fazendo aquilo, né? Exatamente. E aí, puxando essa história, né, dessas dificuldades, a gente estava conversando um pouquinho lá atrás sobre essas dores, né, sobre as pedras no caminho, né. A Lu falou um pouco sobre uma questão de plágio de estampas. Conta um pouco para a gente sobre isso, porque a gente sabe que na moda isso é muito comum, né? Infelizmente, mas a cópia... foi plagiado, né, na vida, quando faz uma coisa legal. Então, é terrível. Pois é, conta um pouco disso e de como que você lidou com isso e esse jogo de cintura, né, que o empreendedor tem que ter quando esbarra numa coisa, por exemplo, como essa. Primeiro, eu tinha em mente que, por minha marca ser pequena, eu não enfrentaria isso tão cedo, né, porque a gente imagina isso em marcas grandes. Então, primeiro, é um choque, porque eu fiquei muito assim chateada na época, porque é um dinheiro suado que você faz
para mudar o patamar da sua marca, e, de repente, você vê uma pessoa produzindo em massa por 1/3 do valor, né, uma mercadoria que não tem a qualidade que a sua tem. E, assim, você ainda nem vendeu. Eu, no caso, até hoje eu tive 5, que eu saiba, 5, já tive 5 plágios, mas, assim, plágios inteiros, assim, cópias mesmo. E eu tentei entrar em contato, depois do susto, né, do nervosismo, e algumas marcas, tentei entrar assim, na maior educação, porque hoje, como a gente conversou, você sabe que é um problema, gasto de advogado, e é inviável para uma empresa pequena até você agir. Infelizmente, você tem que ir atrás, tentar conversar, tentar conscientizar quem está fazendo. E foi o que eu fiz. Eu liguei para algumas e expliquei, falei, olha, a gente está no mesmo barco, né? Eu também. Somos pequenos, vamos nos respeitar. Você sabe, né? a luta que é. Algumas se conscientizaram, outras responderam assim, mais assim, não, sorte a sua, que você está sendo copiado, sinal assim, meio com deboche. E você tenta, assim, até correr atrás de alguns advogados para ver, mas, assim, é tanto trabalho e, sinceramente, financeiramente, não tem viabilidade de você. Você vê, como a gente conversou, as grandes, que é a Fábula, a Fármica é do Grupo Soma, que tem, provavelmente, um escritório de advocacia fortíssimo, especializado, não consegue barrar, então é muito difícil. O que a gente torce é isso. Algumas eu consegui resolver, talvez conscientizando, ou talvez elas não postem mais, porque também tem isso, né? Hoje, com o Instagram, tem um lado bom que você vende, né? É um canal, para mim, hoje, o principal de vendas, mas também você fica muito exposto a esse tipo de plágio, enfim, de cópia. E, por outro lado, tem um lado bom que também os plágios que eu peguei foram todos de estados diferentes. Sempre tem alguém que vai ver e que vem te falar, porque talvez, se não tivesse Instagram, eu não soubesse, né? Então, tem as duas, né? Tem a moeda aí do lado bom e do lado ruim. Faz parte. Hoje, eu tento entrar em contato, conscientizar, porque eu acho assim, é legal você criar alguma coisa que é sua, porque se você vive, né, da criação do outro, eu acho que assim, você tem um tempo, você faz por dinheiro, na minha opinião, né, por dinheiro, em cima do trabalho de alguém, e eu acho assim, porque uma coisa é você se inspirar, outra coisa é você copiar totalmente. Inspiração, todo mundo pode ter, porque, por exemplo, no infantil, tucano, fruta, tropical, assim, você vai encontrar milhares, mas aí você dá a sua versão para aquilo. Né? Então, eu acho que quem quer criar uma marca, desde o início, começar com isso, porque trabalhar sua criatividade, muitas vezes, acontece, é claro, da gente não vender, ou a gente querer ir pelo caminho mais fácil, mas que nem sempre é legal, porque uma hora você vai ter que criar. E criar, você está ali para vender ou para não. Teve estampas que eu achei que estavam maravilhosas e que não venderam nada. E teve estampas que eu nem apostei tanto, mas, assim, foi criação minha. Né? E aí eu trabalho, eu vou atrás, eu pesquiso por que não saiu, porque tento melhorar aquilo. Agora vem alguém e copia isso, é realmente frustrante. E é uma pena que o que eu acho que falta também, e que eu estava conversando com você, eu sei que é difícil hoje você conseguir conscientizar as pessoas e conseguir agir. E é por isso que as pessoas, porque existe uma impunidade que assim ninguém consegue levar isso à frente, não é muito difícil, né? Por isso que ninguém corre atrás, né? E vai deixando, mas o problema é que deixando, o negócio vai crescendo cada vez mais, porque dá a sensação que não tem ninguém supervisionando isso. E a gente, como pequeno, se sente um pouco desamparado de até onde recorrer para barrar. Mas complementa a sua fala respondendo a seguinte pergunta. Apesar de toda essa dificuldade e de todo esse suor que o empreendedor enfrenta, você é feliz com o que você faz? Você sente que vale a pena? É uma coisa que você faz com sentido? Olha, e o que você diria aí para quem está querendo empreender no universo infantil? Então, eu vim, né, como eu falei aqui, de empresas que eu tinha um salário fixo ali por mês. Mas empreender é meio algo viciante, né? Porque, assim, quando você vê, por exemplo, que no infantil tem muito isso, esse reconhecimento da mãe que faz questão de mandar uma foto num aniversário, que você participou daquele momento especial, e, né, algo que é marcante. Eu, como adulta, lembro de roupas minhas que marcaram para mim, né? A gente fica com essa lembrança.
Então, é muito gratificante. Faria tudo de novo. É o que eu tento dizer. Não é fácil, não vai ser um mar de rosas, você vai ter, assim, vai lidar, né? Todos os dias você começa do zero. Né? Todos os dias você começa do zero, é um novo dia, mas eu faria tudo outra vez, porque é uma satisfação pessoal. Não vou ser leviana de falar que com dinheiro não conta, conta, mas isso é um plus, né? É um a mais. A satisfação que você tem de criar e de alguém que gostou do que você está fazendo, de você marcar, de participar de momentos especiais, de ver que a criança, quando a gente está... Eu participei de muitos eventos de feiras, você vê ali que a criança é muito legal você participar, porque também, se ela não gostar, ela fala na sua cara. Né? Não quero, está me incomodando, amei, né? Lógico. Então, tem muito isso. Então, faria tudo de novo, sim. Que bom. A gente está quase terminando o tempo. Nossa, passa muito rápido. Eu queria pedir para a Ana Paula fazer uma fala nesse sentido. Passar o vídeo. Vídeos, tem um os vídeo três bacana. primeiros, né, que estão no Instagram do Mundo Savana. Se você puder passar, Marcos, aqueles 3 primeiros, depois os outros eu vou mostrar o que a gente tem de produto, assim, questão do produto. Agora foi. Não tem som, não, né? Mas... Bom, esse daí é o jaleco do pesquisador florestal, né? Esse daí é o meu neto, Guilherme, que é uma peste. Adora a natureza e adora montar coisas, extremamente curioso. Então, a gente tenta passar realmente, né, o conceito do que a gente quer, né, do nosso público, quem é o nosso público, né? Porque eu acho bem importante você saber quem é, para quem você quer vender o quê. Você roda o segundo aí, Marcos, fazendo favor? Aí, esse aí... Essa daí é a mochila estegossauro, né? Ainda tem que ser o estego, não é um dinossauro. Essa é outra, um jaleco pet shop. Para vocês entenderem o clima. Agora, você roda os outros 3 para frente, são 2 os videozinhos que a gente também tem. Isso daí é o que eu faço de hobby, que também vai estar dentro do Mundo Savana, que eu faço filtragem de agulha. E eu amo bicho, então só faço bicho. Então, nem precisa rodar, tá vendo? Coloca as unhazinhas. Isso é o tempo que eu queria, né? Que eu acredito que a gente devia fazer as coisas dessa maneira. Quem curte artesanato, quem entende o que é fazer uma coisa à mão, né? Eu levo uma semana para fazer uma coruja dessa, né? E isso é feito com amor, né? Então é isso que é a marca. Então essa coruja tem a ver, porque na realidade tem a ver com a minha história, né? Os bichos que eu faço é a camisa que eu faço, é o cinto que eu faço, nesse timing, né? Chega de correr. Por favor. Porque não dá, né? Essa é uma estampa de camisa que ainda não saiu. Foi um terrário que eu fiz com uma sussuarana, em lápis de cor, levou 3 meses. Sim. Então, o meu público tem que entender que o produto é esse, que uma estampa leva 3 meses para ser desenhada. Eu não vou fazer no Photoshop em 2 segundos, que eu também faço, mas não quero. E ela não pode durar só 3 meses, né? Exatamente. Então, o tempo que levou para ser feito, é feito com amor, tem uma história, né? Que eu ponho o bicho dentro de um terrário, porque, infelizmente, daqui a pouco a gente vai ver os bichos dentro de terrários, né? Não vai existir mais bicho. Né? Então, se a gente não tomar providência, né? Então, a ideia é cada vez mais as pessoas olharem para isso e entender que não é feito assim, né? Corre aí, troca, compra 500 camisas, né? Não é, né? Eu prefiro que compre uma camisa do que comprar 10 que não são feitas de forma ética, né? Sim. Então, e agora o projeto que eu me apaixono, na verdade, os produtos da gente estão todos na parceria carioca, né? Que tem a loja no Museu do Amanhã. Sim. E tem muito a ver no loja no Grupo Sol lá também, né? Que vocês estão. E a gente adora o projeto deles, por exemplo. Da parceria, ela é instrutora no Senac. Isso mesmo, a Jeane, né? Um amor. Então, o que acontece? Esse é uma família de bicho preguiça que a gente vende, que é um projeto do Mundo Savana, que é o Bicho do Bem, que a gente vende para
esse bicho é revertido para castração de animais e ração. Então, elas compraram a ideia total, elas têm 8 lojas, está vendo? Então, elas ficaram super felizes e está saindo bem. Eu também estou motivada, porque você só falar, eu gosto de bicho, mas o que você está fazendo pelo bicho? Né? E sempre foi um grande problema com a marca, como é que eu ia transformar algum produto para virar uma coisa palpável, né? Porque não basta só você falar, eu gosto de bicho, aí, mas o que você está fazendo pelo bicho? Então, a gente conseguiu, junto com a parceria, elas compraram a ideia, está lá no Museu da Manhã, e está fazendo sucesso. Então, fico muito feliz, porque quem faz o bonequinho no torno de madeira é uma pessoa, é um artesão habilidoso, que também luta, trabalha com isso para comer, e a outra que pinta são pessoas que não têm renda, que pintam o bonequinho e são remuneradas justamente pelo boneco, e o que sobra disso vai para os animais. Então, é um projeto que a gente desenvolveu, que é muito bacana. Muito bom. Para fechar, o que você deixa de mensagem como empreendedora, já há tantos anos no mercado, já passou por tantas mudanças? Olha... Inspiradora, claro, não, inspirador, claro. Não, eu digo assim, muita gente que me conheceu publicitária fala, meu Deus, essa mulher mudou de área, ganhava dinheiro para caramba, não sei o quê. Olha, a vida é uma só. Ninguém provou ainda que existem outras, né? Então, a gente tem que fazer, tem que ter um propósito de vida. Qual é o teu propósito? Em algum momento, você tem que se definir disso, né? E fazer o que você ama, o que você acredita. Se for bicho, é bicho. Se for praia, é praia. Você tem que fazer mais do que você gosta, porque aí você não trabalha, você se diverte, né? E dá muito prazer. Eu acho que dá brilho nos olhos, aquilo que você falou. E, na verdade, a fala de vocês duas é igual, né? Tem a questão, acho que tem um bichinho aqui, o nosso amigo, os bichinhos aí vieram nos visitar. Pode matar. Não, eu só espantei. Empreender tem a ver com isso, né? Sim. De você trazer essa verdade, o seu repertório, pé no chão, vai errar, vai continuar. Com certeza, né? Mas a gente aprende muito com os erros, né? Com certeza, Acho mais que com os erros. Com os acertos, isso que é duro dizer. A gente aprende mais com os erros, sim, com certeza. Meninas, muito obrigada. A gente encerrou o nosso tempo. Se vocês quiserem falar mais uma fala final para fechar, alguma coisa que não tenha sido dita, olha eu aqui, só espantando, não estou matando nada. Não, na verdade, só queria agradecer, primeiro, pelo convite, novamente. Acho super importante essa retomada. A gente sabe que esse início ainda vai ser, vai ser devagar, mas foi um prazer estar aqui. Espero que outros eventos venham, participando, sendo palestrante ou não, mas que para um todo, que ajude todo mundo nessa retomada. Bom, eu queria agradecer a oportunidade também, como Luciana, de estar aqui. É um prazer enorme de ver as coisas voltando, né? Eu também faço parte do grupo de um sindicato que a gente também é focado na área da economia criativa, os Sintecidos, que é muito bacana. A gente consegue vai começar a fomentar, junto com a ajuda do Senac, tudo, que a gente é ligado ao Sistema FEComércio, a fazer coisas bacanas, e dizer que para a gente também, para vocês que são quem é estudante, essas coisas, pensar sempre quando vocês forem desenvolver alguma coisa, não ter essa pressa, Eu sei que o mundo te cobra pressa, mas a habilidade exige tempo. Tá? Toda habilidade exige tempo, e tudo que você desenvolve exige um certo tempo, e você entra nesse matrix louco que você tem que correr, tem que resolver tudo em 15 dias, e tentar. Quem escuta assim pensa que eu sou a pessoa mais zen do mundo. Não é verdade, eu sou enlouquecida. Quem me conhece sabe que eu faço milhões de coisas. Mas, assim, tentar ver que as coisas levam tempo para acontecerem. É o que eu dou de conselho, porque a gente se sabota muito quando não presta atenção nisso. Quer ser original. A gente estava até conversando sobre isso. Tem gente que tem ideia e tem outros que seguem. O que segue não está perdendo nada, não é copiar o que ela estava falando do plágio, mas você fazer parecido, você vê alguém que você admira e você traz aquilo para o teu trabalho. Isso é fantástico. Os grandes mestres todos se inspiraram em outros mestres, Se você vê o Renascimento, isso tudo, todos se inspiraram em outros mestres. Então, não esquecer que para você não ficar, quando você quer empreender, querer ser, eu vou pensar uma coisa que eu vou ficar rico. Não vai. Você pode, de repente,
olhar para uma coisa que é bacana e se inspirar naquilo e desenvolver o teu e dar o teu toque, né? Ou seja, mas isso requer um tempo, vai ter tentativa e erro, mas focar nisso, não só perseguir a originalidade, tá? Eu falo isso de cadeira porque até eu fiz um negócio, apesar de a tua natureza estar aí, foi considerado uma coisa original, mas assim, isso não é certeza de sucesso. A certeza é você desenvolver com amor o que você faz, com tempo. Isso. Maravilha, muito bom, muito obrigada. Eu queria aproveitar só para falar que, nesse contexto que a gente está falando, né, de moda infantil, o SENAC possui um curso de modelagem infantil, para quem tiver interesse. Só entrar no site. É uma coisa dificílima. A gente não conseguiu ter tempo para entrar nisso, mas todo esse universo, tabela de medidas, a gradação, tem um monte super de difícil. Surpresinhas que a gente consegue matar isso lá no nosso curso. Que bom. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Obrigada. Sempre. Talvez não. Para um mundo que você pode transformá-lo em lugar melhor. Com certeza. Porque hoje temos a energia para criar o amanhã diferente. Um amanhã mais sustentável. A energia que nos oferece um futuro melhor. Hoje você pode dirigir mais rápido sem que o planeta perceba. Hoje você pode usar o vento a favor para aproximar as pessoas. Ou para tornar sua casa um local mais confortável. Hoje você pode transformar o trabalho em um lugar ainda melhor. Pode tornar a noite melhor. Ter uma atitude responsável apenas em como você lava sua roupa. Você pode levar sua cidade adiante, seguir em frente, mesmo quando o mundo inteiro parece parar. Hoje, você pode proteger as últimas ararinhas azuis. Ou ser aquele que leva a luz para uma comunidade. Hoje você pode investir a sua energia em construir um amanhã melhor. Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Beatriz Stutzel, eu sou especialista em sustentabilidade da Enel, e é um prazer muito grande estarmos aqui, né, nesse primeiro dia desse evento. Como o painel diz, a gente vai conversar
com pessoas assim maravilhosas que eu daqui a pouco já vou apresentar para vocês e falar da moda como uma agente de transformação na vida das pessoas, né? Como essa moda ela impacta tantas pessoas positivamente e como nós que estamos aqui, que vamos conversar com vocês, trabalhamos em prol disso. Então, é um orgulho, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. E eu vou começar chamando as minhas queridas convidadas aqui, colegas, né? Eu estou sem máscara, mas nós vamos aqui em cima respeitar, né, a distância que é solicitada. Então, as convidadas que quiserem ficar com a máscara não tem problema, mas também se quiserem ficar sem, a gente está respeitando todo o protocolo. Bom, eu convido agora para compor aqui, né, o nosso bate-papo, a Janete Nazaré, pedagoga, ativista de direitos humanos e cofundadora do Coletivo de Mulheres do Salgueiro. Pode subir, Janete. Tudo bem? Prazer. Convido também a nossa segunda aqui convidada, que é a Jaque Molonha, especialista em imagem pessoal, né? Trabalha também bastante com as redes sociais e vai dividir também bastante aqui com a gente esse bate-papo e abrilhantar a nossa tarde. Seja bem-vinda. E também agora, né, para compor aqui totalmente, né, nosso bate-papo, a nossa conversa, eu tenho o prazer de convidar a Érica Guarnieri, empreendedora, que já tem mais de 15 anos de atuação e, como ela mesma diz, é embaixadora da autoestima. Seja bem-vinda. Pode ficar à vontade. Bom, eu acho que o nosso próprio, né, o nome do nosso painel ele já fala de como a gente vai tratar aqui o tema da moda, né, com diferentes perspectivas, de como a moda ela é transversal, de como a moda ela se transforma a cada dia, chega a mais pessoas. E eu acho, como a gente conversou um pouquinho, né, Jaque e Érica, também tive o prazer de conversar um pouquinho com a Janete, né, de como que cada um de nós pode ser um agente de transformação no mundo da moda. E justamente esse painel é para mostrar isso, né, as diferentes formas de se trabalhar a moda, aonde isso pode chegar, que todos nós podemos nos apropriar disso, seja para aumentar a nossa autoestima, seja para modificar a vida de muitas pessoas, e seja para a gente se modificar também. Eu conversei um pouquinho com elas, dei um exemplo, né, falando aí de autoestima, de como a gente se sente, como isso transborda. Eu me lembro, né, eu trabalho na Enel e a gente estava bastante tempo já trabalhando de home office. Nos primeiros meses de home office, eu acordava, às vezes eu me pegava 2, 3 horas da tarde de roupa de dormir. Aí eu falava, gente... E aí tinha hora que, na hora do almoço, eu pensava, eu vou cair nessa cama, vou dormir e vou embora, vou ficar aqui a tarde toda. Aí depois eu comecei a me sentir, sabe, minha autoestima um pouco baixa, pensando assim, gente, parece que eu estou, né, sempre dormindo, sempre com sono. E aí depois eu comecei a criar um ritual para mim, para que eu me sentisse melhor, para que eu transbordasse, né? Então, é de acordar, é de tomar um banho, é de passar um blush, um batom e vamos embora para mais um dia. Mas eu acho que o grande desafio disso e da moda é a gente perceber que isso é muito mais para a gente do que qualquer pessoa externa. Né? Eu acho que tudo que nos faz bem, tudo que a gente aceita e a gente entende que é para a gente, não é para o outro, é para a gente. E, lógico, quando a gente se sente bem, isso transborda. Então, a gente vai conversar um pouco disso. Né? Para começar, eu convido a Janete para falar um pouco, né, Janete, do grande trabalho que você faz há bastante tempo. E é um prazer ter você aqui, mais uma vez, parceira da Enel. Boa tarde a todos e todas e todes. É um prazer, né, estar aqui com vocês, mulheres potentes, né? E é engraçado que quando a gente fala de moda, a gente fala, né, muito nesse aspecto também feminino, né? Eu fiz uma apresentação, eu mandei para o e-mail. Será que dá para rodar um pouquinho para ilustrar? A apresentação da Janete está aí no ponto? Pediu só um minutinho, Janete. Ao vivo é assim. É assim. Né? Mas eu vou falando enquanto isso, né? Isso, sem problemas. Bom, eu sou a Janete Nazarete, né? Ativista dos direitos humanos e cofundadora de um coletivo de mulheres que está localizado lá na comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo, né? Uma comunidade
marcada pela violência em todos os sentidos. E, há 19 anos atrás, a gente começou a fazer uma discussão para potencializar a questão da geração de trabalho e renda das mulheres em vulnerabilidade social do território. Naquele momento, eu era uma mulher, né, mãe e pai ao mesmo tempo, trabalhando numa fábrica de costura. Aí é que entram as ligações, né? Aquela coisa do universo que conspira. E aí a gente começou a fazer um trabalho com algumas mães desse território, e eu, trabalhando na fábrica de costura, acabei me envolvendo nesses encontros, e tinha uma questão que era muito forte, que você falou agora há pouco, que era a questão da autoestima, né? São Gonçalo tinha um lixão, e ali naquele lugar tinham muitas mulheres que trabalhavam sem dignidade. E aí a outra conexão, né? São Gonçalo também era muito forte na área têxtil, né? Exportava e tudo, enfim. E aí começaram as conexões que me ligaram, né, que fazem do meu trabalho ser algo que eu amo de fazer, que eu faço sem peso, eu faço com leveza, porque eu amo realmente o que eu faço. Então, a gente queria a gente queria criar um grupo, né, um coletivo de mulheres que pudesse trabalhar a questão, né, da emancipação feminina a partir da geração de trabalho e renda. E a costura e a moda, né, uma coisa entrelaçada na outra, porque a gente não queria produzir aquele pano de prato, aquela coisa tradicional, a gente queria, né, um produto que fosse diferente, algo que tivesse o trabalho manual, né, a gente não queria uma produção, né, em larga escala. Aí a gente foi pensando alguns conceitos no meio dessa história toda, né, que é a crítica ao consumo, né, por que as pessoas têm que sair consumindo, né, todos os dias, e aquilo ali está produzindo lixo. E esse lixo vai fazer o quê com ele? Para onde ele vai? Né? E aí todas essas questões foram permeando essas reuniões. Ao mesmo tempo, eu costumo dizer, né, que não existe coincidência, né, porque as coisas estão escritas num plano maior do que o nosso. E aí a gente conseguiu recurso para comprar uma casa, hoje a gente tem uma sede própria, e aí a gente, logo no primeiro ano, a gente conseguiu um projeto com a PUC do Rio de Janeiro, né, lá na Gávea, e a gente começou um projeto de confecção de produtos a partir do couro do peixe. E aí foi introduzido nessa discussão nossa a questão da moda, mas uma moda enquanto conceito, uma moda que vá falar, né, para quem está lá na periferia, algo que eu acho muito importante, que é o sonho, né, que é a esperança, que é você poder produzir, a partir da sua mão, a partir da sua construção, do seu pensamento, um novo olhar acerca de um produto. E, no caso, esse produto é a roupa, né? Essa roupa que veste um corpo, né? Esse corpo que, muitas vezes, é violentado por diversas formas, mas que esse corpo também ele pode produzir, né? Ele pode produzir, ele tem um processo criativo. E aí a gente montou, aí, ao longo desses anos, um curso de moda. É por isso que eu queria mostrar a apresentação, mas que a gente não conseguir, não tem problema. Pode depois visitar a gente lá, as nossas redes sociais, né, o Instagram e o Facebook. A gente tem colocado, principalmente agora, né, nesse momento da pandemia. Então, nesse curso, a gente coloca a produção de uma coleção. Essa coleção sempre tem um conceito específico que precisa ser trabalhado, né? Então, a gente vai trabalhar a teoria e a prática. No final do curso, a gente tem uma coleção montada pelas alunas com reaproveitamento. Então, a nossa parceria com a Enel também vem um pouco nesse sentido, né? Da gente utilizar o uniforme da empresa para essa produção. E é incrível assim, o resultado que a gente consegue no final, né, de você pegar uma camisa e transformar mesmo aquele produto numa outra história, e você também trabalhar esses conceitos, né, daquilo que você está produzindo não está mais sendo jogado fora como se realmente não tivesse nenhum valor. Né? O lixo ele pode virar luxo de fato. Né? E, ao mesmo tempo, a gente também produz brinde corporativo, né, que são bolsas e necessários com banner. E aí também tem essa pegada, né, de você trabalhar a sustentabilidade. E aí a gente está trabalhando a sustentabilidade ambiental, a econômica, a cultural, porque está tudo atravessado. Né?
E a gente percebe que as pessoas de periferia, né, elas têm sonhos. Muitas vezes elas não conseguem parar para sonhar, né, porque a dinâmica que se tem de acordar às 5 horas da manhã, pega um ônibus lotado e chega no trabalho, já tem toda aquela... Então, não dá para pensar. Então, quando a gente fala dessa moda, a gente fala dessa moda enquanto algo que realmente pode ser libertador, né? Ou a partir de uma produção, mas a partir mesmo desse conhecimento que é construído. É isso. Bom, iniciamos muito bem, né? Creio que a sua fala já trouxe um pouco do que a gente estava conversando aqui, né, Janete? É exatamente isso. As várias vertentes que a gente tem com a moda. A Janete trouxe uma questão que tem muito a ver com o que a Érica também trabalha, que é a questão da autoestima, né, Érica? Porque quando a Janete diz que ela, né, levou isso para a periferia, que ela fez com que essas mulheres se apropriassem, sim, da moda como um instrumento de se redescobrir, né, de ver que é possível, a autoestima, ela entra, ela conta e ela transborda, que é o trabalho muito bem feito que a Janete faz lá. Então, eu convido a Érica agora para conversar um pouco também do universo que você atua, de como, né, as interfaces acontecem naturalmente. Por favor, Érica. Boa tarde, meu nome é Érica Guarnieri, eu trabalho com autoestima pessoal e profissional. E já falando aqui, eu achei incrível o que você falou, Janete. Na verdade, a gente já se falou pelo telefone. Uma vez eu fui fazer um evento, eu entrei em contato com você. Já falamos há muitos anos atrás. Mas você me falou algo aqui que me chamou muita atenção, foi da emancipação da mulher. E aí, nisso eu fiquei pensando, quando a mulher é emancipada, em que momento? Será que é quando ela faz a maioridade? Que maioridade é essa? É emocional? É financeira? Que tipo de emancipação realmente eu tenho? E eu fiquei pensando sobre isso. E você falou de uma emancipação financeira, profissional, e você também falou que você sustentou a sua casa, você foi pai e mãe. Então, isso me trouxe uma realidade muito forte. Porque, quando eu falo de autoestima profissional, eu estou também falando do seguinte, eu sempre digo que, antes de vir um CPF, né, antes de vir um CNPJ, que é uma empresa, a gente precisa entender quem é a pessoa, o CPF. Então, para você liderar uma equipe, né, você tem que estar bem com você mesma, você tem que saber quem você é. Você tem que saber que, apesar das suas dores, você está cumprindo um objetivo. Então, isso me chamou muita atenção. Então, é algo que você já falou aí, que eu vou levar para a minha vida, já vou levar para as minhas palestras. Então, já quero te dizer que você já começou, já chegou me acrescentando muito. Porque, às vezes, a gente fica pensando, né? Isso é tão rotineiro para mim, mas não, você já falou algo aqui que eu já peguei para mim e já vou levar. Tá? Então, muito obrigada já pela sua contribuição. Enfim, o que eu acho... Não o que eu acho, né, mas sim o que eu vejo, o que eu trabalho, é que a moda, ela começa dentro da gente. Ela começa com a maneira como a gente acorda. Eu estava falando com as meninas aqui e eu falei o seguinte, gente, tem dias que eu boto uma boa música no banheiro, aí depois eu saio do banho e eu coloco uma blusa branca, uma bermuda jeans, uma sandália havaiana. Quando eu sacudo o cabelo, eu já abro o banheiro e já me sinto tão maravilhosa, tão poderosa, tão dona de si. Aí eu boto uma música, uma Isa bem alto, dona de mim, eu já começo a cantar alto, e eu já saio dali entendendo que eu sou dona de mim. Então, a moda, para mim, ela tem a ver com quem sou eu. Então, essa coisa, tudo bem, tal cor fica melhor, tal paleta, sim, beleza, ótimo, porque eu já paguei tanto mico, né, Jaque, falando de Jaque, que é da moda aí, por trocar cores, mas, muito além das cores, eu digo que a moda, ela começa dentro da gente, da nossa autoestima. E, se começa dentro da gente, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é, quem é você? Qual é o merecimento que você tem dentro da sua moda? Para mim, a moda, ela começa na minha relação com o meu merecimento.
Ela começa na calcinha e sutiã que eu compro, que eu visto. Porque quando eu vou comprar uma calcinha e sutiã melhor para mim, e eu deixei de comprar algo para Bernardo, Clarice, que supostamente são os meus filhos, eu estou olhando para mim e eu estou me achando merecedora de vestir aquilo. Então, antes de vir algo que mostre muito o meu externo, de poder ou não poder, a moda, para mim, começa dentro de mim. E aí eu escolho uma calcinha e sutiã melhor. Eu posso não ter aquela condição naquele momento, mas daqui a pouco eu compro uma melhor. Mas eu não preciso ter várias, eu preciso ter uma que ela não vai ficar ruim tão rápido. Então, eu me ajeito melhor, eu acordo melhor, eu cuido da minha roupa de dormir. Ou seja, a moda, para mim, começa onde ninguém está vendo. Sabe? Sabe aquela pergunta que o pessoal está fazendo muito? Tá, e nos stories? E fora dos stories, você tem essa alegria toda? E fora da rede social, você é essa pessoa feliz e contente, você tem isso tudo? Então, para mim, a moda é algo interno. E quando a gente trabalha a forma interna da melhor maneira possível, a gente começa a refletir. E aí vai uma viagem grande, porque eu também trabalho como eu trabalho com pessoas, eu vejo pessoas que, primeiro, elas têm que chegar no vestir, na parte externa, e a parte externa começa a mudar algo interno. Então, não tem uma ordem, mas a moda, para mim, ela começa aqui dentro. Muito obrigada, Érica. Realmente, né, as conexões elas são feitas a todo momento. E aí, como a gente já citou aqui a Jaque, né, a Jaque tem o papel aqui de conversar um pouco com a gente, como ela trabalha essa questão, né, da moda, da identidade de cada um, e a pluralidade que isso tem, através da comunicação, que é um ponto forte, né, que hoje em dia a gente tem e é muito acessível a todos. Então, Jaque, divide com a gente aí um pouco do teu trabalho, como é que você chega em todo mundo e como que a gente pode atingir cada vez mais um público diverso. Bom, boa tarde. Um prazer estar aqui com todos vocês, um prazer estar aqui com essas mulheres que já me acrescentaram bastante. E o legal, eu sou consultora de imagem, mas eu achei interessante, para explicar para vocês o foco do meu trabalho, pegar as duas pontas, né? Porque quando você fala, Janete, sobre a sustentabilidade, sobre você reaproveitar, a consultoria de imagem, por muito tempo, foi e ainda tem muito um conhecimento de você precisa comprar, você precisa usar isso, você tem que usar aquilo, né? Muito padrões de corpos, padrões de estilo, porque se você não é assim, você não está inserida, né? E a consultoria de imagem que eu acredito e que muitas consultoras hoje trabalham no mercado é a gente prestar atenção na pluralidade de corpos, no desejo individual de cada um, e no seu propósito e objetivo onde você quer chegar. A partir do momento que você entende o que fica bem para você a partir do seu olhar, do seu objetivo, você consegue escolher. Então, quando a gente tem conhecimento sobre o nosso corpo, sobre o nosso estilo, sobre as cores que nós gostamos, que podem ou não naturalmente favorecer o nosso semblante, porque isso a gente equilibra, não temos obrigação de usar só o que funciona, mas você tem conhecimento de escolha. Então, quando você tem conhecimento do que funciona para você, o que não funciona você sabe equilibrar, você sabe escolher. E, a partir disso, a gente consegue trabalhar a moda independente do poder aquisitivo, porque a gente não fala do poder de você pagar algo caro ou de pagar algo barato, a gente fala do poder de escolha. Quando você conhece o seu corpo, quando você conhece o seu estilo, você, não importa o valor que você tem para investir em você, você vai, dentro daquele valor, investir o melhor que você pode. Então, a consultoria de imagem, que eu acredito, que eu trabalho, que muitas profissionais estão nesse caminho também, é nessa individualidade, você entender a sua identidade e trabalhar de acordo com o poder aquisitivo que você tem, com o objetivo que você tem. Então, hoje eu trabalho muito rede social, trabalho muito Instagram, principalmente, e eu falo que quem consumir o meu Instagram inteiro vai ter um curso ali, né? Porque um dos propósitos de estar ali é poder pulverizar, né? Proliferar essa mensagem que todas podem ter acesso a entender sobre vestir, a entender sobre a comunicação não verbal. E
eu acho que isso é uma responsabilidade nossa como profissionais em não deixar isso só para uma parte. Eu sei que muitos trabalhos não são acessíveis para todo mundo, mas eu acho que o nosso papel em rede social é justamente conscientizar. Então, eu venho dessa moda que trabalha, eu sou especialista em proporção corporal, então eu desenvolvi um método que trabalha o corpo da mulher independente de medida, de peso ou de idade, porque eu acredito muito nisso. Se hoje eu tenho a minha idade, daqui a 10 anos eu tenho que saber me vestir independente do meu corpo. Eu tenho que entender o que eu gosto. E isso a gente desenvolve através da proporção. Então, a moda, a consultoria de imagem, o primeiro impacto que a gente tem quando a gente começa a estudar sobre isso é no consumo. Porque o que a gente tem no armário hoje, a gente tem 20%. 20% do que a gente usa, né? Então, uma pessoa que usa bem. Então, você imagina a quantidade de coisas que a gente pode comprar dentro do nosso armário. E a gente consegue comprar muito dentro do nosso armário, escolher bem. A gente vai colocando menos coisas lá dentro, a partir do momento que a gente se conhece. E liga esse desejo pessoal com esse objetivo profissional ou pessoal também. Então, é essa moda que eu quero apresentar para vocês. Muito obrigada, Jaque. Eu queria agora, para vocês três, aí sintam-se à vontade para iniciar. A gente também aqui conversou um pouco sobre a questão da sustentabilidade do consumo. E a gente sabe que a sustentabilidade ela está presente em todos os setores, seja da moda ou em outros também. Mas eu acho que não tem como a gente estar, nesse momento aqui, e não falar da sustentabilidade desse setor, de como a gente enxerga a relevância e a importância disso. Hoje, mais cedo, a gente teve um momento aqui também, que teve a Marisa da Enel e outras participantes, que falou também da questão da economia circular, que a Janete trouxe aqui para a gente, de como a gente reaproveitar de forma legítima, agregando valor a peças que a gente já não utilizaria com o mesmo fim, e como a gente trabalha isso. Então, eu acho que a moda ela também não tem como ficar de fora. E hoje, que bom que a gente consegue ver alguns já sites de compra com essa pegada de moda sustentável. Não é só a moda sustentável enquanto produto, escolha de matéria-prima, mas é como a Jaque trouxe, de como eu vou consumir. Eu acho que a pandemia ela ensinou algumas coisas para todos nós. E uma das coisas que me ensinou, porque eu sempre trabalhei, a gente trabalha, agora a gente já está assim, de mudança, mas a gente trabalha aqui na Enel, pertinho do Plaza Shopping. A hora do almoço, tem a hora do almoço que você vai com as suas amigas. As sacolinhas eram, às vezes, frequentes. E aí você fica trancado dentro de casa mais de um ano e você começa a ver que você não necessita daquilo que você tinha, que você comprava a todo custo, a todo momento, porque é legal, porque está na moda. O que é estar na moda? E a sustentabilidade do consumo. Isso é uma pergunta. O que é estar na moda? Estar na moda para a Beatriz, ela se sentir bem, como a Érica bem disse. Para outras pessoas, tem uma outra visão. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, rapidamente, de como vocês enxergam essa questão, de como a gente está e como a gente ainda pode melhorar essa questão da sustentabilidade nesse meio da moda. Quem pode começar? Bom, vou começar, então. Olha, é muito interessante isso, porque a gente tem um movimento de moda, quando a gente fala, por exemplo, em fast fashion, a gente tem um movimento que a moda é uma área que produz muito lixo, mas eu também entendo que as fast fashion trazem hoje um acesso à moda, para se vestir bem, um custo muito mais barato. Então, quando a gente fala dessa sustentabilidade, por isso que eu falo que está muito vinculado à educação. Porque quando você tem o conhecimento do que funciona para você, do seu objetivo, você entende a comunicação do seu vestir, você vai consumir com muito mais consciência. Então, em vez de você comprar um monte de blusas lá porque estão baratos, porque está 15, 20 reais, você vai comprar uma porque você sabe que é aquilo que você quer comunicar, você sabe a cor, você sabe o formato. Então, não é, mais uma vez, eu falo que é sobre a escolha, e para a gente ter escolha, a gente tem que ter conhecimento. É o conhecimento sobre o seu vestir que vai te libertar para fazer a escolha para você. Então, se eu falo para vocês aqui hoje, olha,
vocês podem usar tudo. O que vocês quiserem, vocês podem usar. A primeira coisa que vai acontecer, você vai paralisar. Como assim, posso usar tudo? Como assim? Eu não sei o que escolher, é muita coisa para escolher. Vocês entram em loja de departamento, é muita coisa, é difícil a gente escolher. Então, a escolha parte do princípio do conhecimento. Quando a gente tem conhecimento, a gente sabe escolher, a gente tem poder de escolha. Então, na parte da consultoria de imagem, que é o que eu trabalho, eu acredito que quando você passa um processo de identificar o seu estilo, e o que vocês podem fazer aqui hoje, que eu deixo em relação a identificar, começa a construir o seu mood board, que nada mais é que separar imagens de pessoas que se vestem, que você começa a observar e gostar daquela comunicação. Né? Então, se você olha e fala, nossa, essa comunicação está alegre, é o que eu quero. Então, por que está alegre? Porque está com uma roupa com uma estampa, ou porque está com uma cor colorida, você gosta da estampa ou gosta da cor sólida? Começa a observar esse movimento do que você gosta no olhar. E aí você vai em lojas de departamento, começa a provar aquilo que você viu em você, porque daí você começa a materializar e enxergar se funciona para você. A consultoria de imagem é muito através do seu olhar a partir do momento que você testa. E todos nós hoje podemos testar. Você vai lá e prova, separa suas imagens, provas, e isso já vai mudar a sua escolha. Observar essas coisas novas, o que está em alta, o que você está gostando, ou, né, o que está em alta, o que é estar em alta, que você falou da tendência, né, o que é a tendência? A tendência nada mais é que o que estão apostando, através de um estudo de comportamento. Mas, para a nossa realidade de dia a dia, a gente tem que aproveitar a tendência para comprar o que é do nosso estilo pessoal. E nem sempre o nosso estilo pessoal está na tendência. Então, por isso que é sobre escolha, né? Isso, você saber escolher, você impacta diretamente o tanto de coisa que você tem parado de valor e o investimento que você faz no seu vestir. Muito obrigada, Jaque. Érica? Vamos lá, sustentabilidade para mim. Sustentabilidade para mim já começa lá em casa, porque as roupas, eu tenho 2 filhas, né, uma de 14 e outra de 6 anos, e a de 6 anos ela aproveita as roupas das primas, e isso para mim é a sustentabilidade. Sustentabilidade para mim, no dia a dia, como eu participo sempre, eu estou viajando, participo de palestras e eventos, e faço alguns eventos meus, eu acabo sendo convidada por algumas marcas, porque elas me oferecem roupas. E eu sou muito sincera, falo, ó, eu não preciso disso tudo, eu não visto isso tudo. Você quer que eu vista uma roupa sua? Eu visto uma roupa sua, eu posso vestir, depois eu te trago a roupa, se você quiser. Ok, isso, para mim, no dia a dia, é sustentabilidade. Eu não preciso daquele guarda-roupa lotado. Eu não uso tanto estampa, eu não uso tanto poá. Eu posso usar para um evento, e eu não me interesso em ficar com aquelas roupas todas. Eu me interesso, assim, quando é uma peça, sei lá, de couro ou de napa, uma coringa, preto, branco, cinza, um amarelo. Coringa, se não for, não me interessa. E eu passo muito isso para as minhas filhas. Vocês querem comprar? Ok, para as duas, de 14 a 16 anos. Está na lista? Vocês fizeram uma lista? O que é a lista? Lista do que vocês necessitam, lista do desejo. Se não tiver na lista, não tenho que eu sair e ficar comprando do nada, porque eu vou comprar porque você cismou que quer comprar. Não. Então, eu trabalho isso de uma forma bem sem muitas palavras, de uma forma do dia a dia, é assim, é anotar, é entender se aquilo dali é importante, se aquilo dali é necessário, ou se aquilo dali é uma urgência. Então, quando a gente anota tudo, a gente leva uma vida mais coerente. Eu não preciso ter um guarda-roupa lotado para ser feliz, ou para me sentir bonita, ou me sentir poderosa. Eu preciso ser prática, e essa praticidade eu passo para as minhas filhas. Como comprar uma roupa num brechó, algo que você goste muito. É sobre o gostar e se conhecer, e não sobre o consumir. Isso, para mim, é sustentabilidade na prática da minha vida, sabe? É porque é isso, né? Tanto quanto a Jaque trouxe, e a Érica, daqui a pouco a Janete também vai complementar. Mas é isso, primeiro, a gente saber, a gente se autoconhecer, a gente entender o que realmente a gente necessita, né? Porque tem coisa que a gente compra que a gente nem gostou, de fato. É porque é a cor do verão. Estão dizendo por aí que o coral vem arrebentando. Eu nunca usei coral,
mas eu vou comprar uma peça coral. Aí, toda vez que eu me arrumar, eu vou colocar aquela peça coral e vou ensaiar uma saída com ela, mas ela não é a minha cor, não é o que eu gosto. E aí é o que elas trouxeram. Não é assim? Quem nunca passou por isso em algum momento, né? É como aquela roupa de casamento, né? Aquele vestido que você Tá bom. compra, aquele Você vestido nunca mais maravilhoso. usa. Não, você não vai, porque você não Você vai. não vai. Até porque hoje, com essa questão das redes sociais, que você tira uma foto, todo mundo fala, gente, que lindo, adorei, maravilhoso. Você fala, já não dá para usar semana que vem. Não dá, porque está todo mundo vendo. Dá sim, dá sim. Muda o Não, acessório, dá. muda a bolsa, muda o brinco, Muda os acessórios. muda o formato do cabelo. Dá para usar verdade. muitas vezes. Mas, Jaque, dá para usar quando não tem muita estampa. O que você acha disso? A gente consegue alterar qualquer peça com truque de estilo. É? Então, às vezes, se você está com uma roupa super estampada, Aham. você pode colocar uma sobreposição com um colete e amarrar um cinto. Ah. Você pode mudar o formato do cabelo. O acessório conta muito na hora de você transformar aquela peça que você vestiu. Então, quando você entende o truque, gente, truque de estilo, pesquise no Google, truque de estilo. Isso vai fazer com que vocês usem a mesma peça várias vezes. Não, eu uso, tá, Jaque? Eu não sou desse estilo. Ai, não repito roupa. O quê? Nossa, você vai Não, me mas ver, foi legal você você vai me ver levantar. repetindo roupa direto. Mas foi legal você levantar isso, porque a maior parte das pessoas acha que usar uma muito marcada, né, uma peça muito marcada, essa não dá para usar, não. Dá, porque você só ir você trocando, troca né? através dos jaqueta. elementos que você soma aquilo. Entendi. O cabelo, gente, o formato do nosso cabelo, às vezes engana e parece um look novo. Sim. Entende? A forma que você trabalha, que você muda a maquiagem, que você coloca um acessório, isso transforma a peça. Às vezes não é uma transformação absurda. Sim. Mas, por exemplo, se eu estou com esse vestido aqui, ele é verde, É lindo. pá, aí eu vou em outro lugar, semana que vem, que também vai ser assim, porque estamos chique aqui, né? Assim. Sim. Vou num outro lugar que vai ser filmado, falo, gente, vou com o mesmo. Se eu colocar uma camiseta aqui em cima e dar um nozinho, eu fico uma saia. Ah, mas Entende? aí tem todo um Tem Então, todo um processo criativo, né? Processo criativo. Mas aí, Processo criativo. E o que a gente está falando aqui, né, brincando, eu e a Érica, é exatamente um dos paradigmas que a gente tem que quebrar no nosso dia a dia. Né? É exatamente isso, é de como a gente vai trabalhar com o que a gente tem de formas diferenciadas, é como a Érica lida com as filhas dela. E agora eu queria ouvir um pouco da Eu estou Janete, aqui né? ouvindo as meninas falando, e primeiro eu me lembrei muito de quando eu era criança, né? Porque tinha exatamente isso, né? Da roupa do menor sempre herdar a roupa do mais velho. Que isso é uma cultura que hoje já quase não se tem, né? Porque existe essa coisa mesmo do descartável, né? A moda também virou algo descartável, né? Exatamente. Mas um pouco assim dessa fala de vocês, tem uma coisa assim que me chama muito a atenção, que são duas coisas, na verdade, não é uma, são duas. Uma é assim, quando você fala dessa coisa de botar já uma camiseta, dar um nó, além de ser a questão do processo criativo, também é aquela coisa assim, do meu autoconhecimento, que eu tiro, porque isso é muito difícil, né? E a pandemia trouxe isso para a gente, né? Um dos principais conflitos que as pessoas tiveram de fazer o isolamento foi porque precisavam ficar consigo. Isso é difícil, né? E colocar isso para fora também não é fácil, mas é um exercício, né? E aí eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo agora há pouco tempo. Ano passado eu fiz 50 anos e eu só queria fazer um vestidinho jeans básico. Só que eu não tinha tempo para fazer esse vestido. Então, na semana que eu ia completar os 50 anos, eu falei assim, não, eu vou fazer o vestido. E aí eu fui lá, em uma tarde, a modelagem já estava pronta, né? Mas sabe aquela coisa assim, que eu queria, que era o eu, sabe? Eu tirar de dentro de mim. E, assim, era um vestido simples. Ele é um recorte básico e é jeans. Gente, aquele vestido, ele andou. As meninas falam assim, mas esse vestido ele anda sozinho. Porque, assim, sabe aquela peça que você gosta, que eu tenho a questão emocional com ele? O afetivo, o processo criativo, aquela coisa assim, saiu de dentro de mim, eu não vou me desfazer daquela roupa. Entendeu? Então, eu acho que é isso que falta quando a gente fala da moda, da sustentabilidade. Eu acho que falta um pouco isso da gente, né? O que eu quero vestir? Essa roupa vai falar quem eu sou?
né? Quando a pessoa olhar para mim, a pessoa vai saber quem eu sou a partir daquilo que eu estou vestindo. Então, eu acho que é um pouco isso, que essa vida que a gente tem muito corrida, né? E muito dessa coisa que é o consumo mesmo, traz como realidade para a gente, e a gente abraça isso como uma verdade absoluta, e aí você esquece, né? Esquece que você pode pegar uma roupa, e pode dobrar uma bainha, pode colocar uma fitinha branca ali do lado, que já vai dar um glamour diferente, pode fazer um tendimento, pode fazer uma coisa que eu acho linda, gente, que é o trabalho manual, o bordado, sabe? É lindo. E a gente não tem tempo. Que foi o que aconteceu comigo. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Na semana que eu ia... Porque eu queria o vestido por 50 anos. Porque, para mim, era uma coisa importante, né? E aí o vestido está andando sozinho. Eu fiz 51. Mas eu acho que todo mundo tem peças assim. Gente, eu tenho algumas peças assim. Eu tenho muito isso com vestido também. Tem alguns vestidos que meu esposo fala assim: você vai lá com ele de novo? Eu falei, vou. Já estou aqui, ó, linda com ele, não vou usar outra. Mas, olha, isso a gente dá um nome, estilo assinatura. Estilo Pronto, assinatura. vai usar o Vou usar vestido. isso agora. Quem falar que a gente está assim, a gente já fala logo. Meu Deus, Dá o nome, olha, eu estilo, tenho assinatura. um jantar em casa. Meu Deus do céu. Você me vê filmando com vestido, você já sabe que eu estou em casa, porque são os certos. Agora, sabe que uma coisa que eu lembrei que é muito interessante é o seguinte: eu faço isso com a minha filha de 6 anos, mas a minha filha de 14 anos já é um desafio. Por quê? Porque os meus cartões de crédito já estão nos sites e ela sabe tudo. Tudo, porque os sites da China entregam rápido, chega rápido, e ela fala, mãe, gostei disso daqui, deixa eu comprar. E aí, como ela não é muito de consumir, graças a Deus, eu falo, tá, compra. Então, assim, e quando eu falo com ela sobre costureira, ela fala, ai, já vem você, mãe, com esse negócio de costureira, já sei. É lá dentro de Itaúna tem a costureira que você ia quando você era adolescente. Lá dentro de sei aonde você ia. Falei, sim, ela é muito maravilhosa. Mas eles não têm essa cultura de ir para o lugar fazer uma roupa. A roupa já chega pronta. Isso é muito doido, Porque né? aí você também não constrói muito a identidade que a nossa amiga Janete falou, né? Eu tenho também uma questão muito engraçada. Minha mãe fala isso para mim. As cores que eu escolho, sobre dizer sobre a gente, às vezes tem muito a ver com o meu estado de espírito. Às vezes, quando eu percebo, quando eu estou mais caída, quando eu estou mais triste, eu sempre pego assim cores mais fechadas. E a minha mãe esses dias falou, Bia, como você usa marrom, preto e cinza, até quando está chovendo mais, que eu fico mais assim, eu tenho um problema com o tempo muito fechado, que parece que me dá uma caída no astral, né? Preciso até melhorar isso, mas eu tenho. E aí, ao mesmo tempo, quando eu estou muito bem, né? Por exemplo, hoje estou toda colorida, ou seja, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Mas é sobre isso que a Janete falou e o que vocês também complementaram. É muito mais do que uma compra, é muito mais do que isso, são escolhas, é uma identidade que a gente precisa construir dentro da gente, né? É de dentro para fora e muitas vezes de fora para dentro, como a gente também conversou, porque também não tem receita de bolo, né? Muitas vezes a gente precisa, eu vou cortar meu cabelo, estou me sentindo assim mal, eu vou cortar meu cabelo, vou passar um batom, vou fazer minha unha, e nisso... Autoestima, né? É isso, e aí a coisa vai crescendo dentro da gente, quando a gente vê, a gente está numa outra vibe, e às vezes acontece diferente, a gente começa a se descobrir, a pensar que tem alguma coisa que a gente precisa dar mais para a gente mesmo, porque eu acho também que, em muitos momentos, os cuidados, através da moda, é um carinho com a gente. Né? Quantas vezes a gente se dedica tanto para o outro e, às vezes, a gente esquece da gente. Então, às vezes, quando a gente para olhar para a gente, para fazer pela gente, é um carinho para a gente, para a autoestima. Né? Eu já estou sendo avisada de que o nosso tempo está quase esgotando. Eu queria só, quase encerrando aqui, jogar mais uma provocação aí para vocês me ajudarem. A gente tem falado bastante aqui, né? Já falamos de sustentabilidade, de como a gente se comunica, qual o trabalho que cada uma de vocês fazem, mas eu acho que ainda é um desafio, né? A gente comunicar para vários públicos, independente de poder aquisitivo, independente do local onde resida, independente dessas questões todas que, socialmente, às vezes, a própria pessoa se distancia da moda e de tudo que ela pode trazer.
Então, aí, para caminhar já para o final, né, eu gostaria de que vocês falassem um pouquinho disso, de como a gente pode, né, todos nós, enquanto agentes de mudança, porque todos nós somos agentes de mudança, dentro da moda, no caso de vocês, mais específico, como que a gente pode atingir cada vez mais pessoas e que a gente não escute, moda, isso não é para mim, aquele Instagram ali, eu nem vou entrar porque não é para mim, é para a gente, sim. Né? Então, assim, eu acho que as redes sociais têm um papel muito bacana quando é utilizado de uma forma, né, inclusiva, realmente, mas eu queria ouvir um pouco vocês em relação a isso. Pode começar, Janete. Eu penso que aquilo que eu acredito. Então, eu acho que quando eu acredito, e eu consigo primeiro acreditar internamente, né, e depois conseguir compartilhar isso com o outro, e fomentar essa crença, essa esperança, né, de transformação. E a moda, ela é um mecanismo para que isso possa acontecer, né? Mas quantas vezes a gente apresenta um produto, né, dessa moda que eu falo de reaproveitamento, que pega um produto pronto e transforma ele em outra coisa, e a gente recebe uma crítica. Mas só que eu acredito. Então, aquela crítica pode vir, né, de uma forma negativa, e eu vou jogar ela para o ar. Entendeu? Porque eu, de fato, acredito naquilo ali que eu estou fazendo, que é independente se eu estou lá dentro da comunidade ou se eu estou na Zona Sul. Né? É uma construção que a gente vai fazendo aí ao longo dessa caminhada e que eu, de fato, consigo acreditar. Então, eu acho que é o acreditar. Né? Eu acho que quando você acredita em você mesmo, que, claro, tem a ver também com a autoestima, né? Mas eu acho que, principalmente, tem a ver com o meu autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, eu preciso ver meu potencial, porque, muitas vezes, a gente vai estar do lado, sim, de pessoas que até vão ver o seu sucesso, que vão querer te jogar para baixo. Então, quando eu acredito em mim, eu acho que eu consigo também querer que outras pessoas acreditem em si, né? Então, eu acho que é quando a gente consegue fomentar isso ao nosso redor e conseguir também criar uma rede invisível, né, de mulheres, né, e aí eu estou falando das mulheres porque é o campo que eu trabalho, né, de mulheres que potencialmente vão potencializar outras mulheres. Eu acho que é o acreditar nessa grande rede invisível que a gente vai construindo. Obrigada. Bom, eu acho que eu vou trazer essa fala de uma forma de solução, que eu acho que é o que a consultoria de imagem trabalha muito. Muitas vezes, esse autoconhecimento, esse acreditar, às vezes a gente fica na dificuldade de dar o primeiro passo. Né? E como que eu vou dar esse primeiro passo? Então, quando a moda, igual a Janete falou, né, o mecanismo, ela é uma ferramenta, um agente justamente para esse dia que você está mal, que você está desanimado, você consegue trazer essa potência no seu vestir e gerar um sentimento em você que vai movimentar o seu dia, a sua produtividade, esse acreditar em você. Então, o que eu deixo para vocês se você está, cara, não estou com vontade, não quero me arrumar, é uma coisa que, sabe, você não está mesmo, você está desanimada, faça disso um ritual e se obrigue a fazer, literalmente. Eu falo isso porque eu passei por esse processo. Teve uma época, eu também fui pai, mãe, e aquela loucura, então, trabalhando ainda com moda, você se vê no momento e fala, meu Deus do céu, como que eu vou fazer? E a primeira coisa, eu tenho que cuidar de mim, senão eu não consigo trabalhar, não consigo cuidar de filho, né? Eu tenho 2 filhos, não consigo cuidar. Então, como que a gente faz isso? O meu ritual era acordar, tomar um banho, exatamente o que você falou, acordar, tomar um banho, fazer uma maquiagem. Gente, eu não sou especialista em maquiagem, estou aqui, mas assim, é muito trabalho para poder fazer isso. Mas eu passava um protetor com cor, um brilho labial, um rímel e um blush. Pronto. Isso mudava o meu dia. Eu comecei a me obrigar a fazer isso todos os dias que eu acordava. Porque o dia que eu não fazia, eu chegava de tarde e eu me sentia péssima e eu não fazia mais. E aquilo vai, né, eu falo que essa conta chega, porque a gente não se olha, não se cuida, vai fazendo todo ao redor, chega uma hora, essa conta chega na sua autoestima. Então, você vai minando isso e você não consegue levantar desse lugar. Então, comece a se obrigar, se você não tem essa vontade, ou se você precisa se motivar para algo que você está buscando, comece a se obrigar nesse olhar de se cuidar. Faz o mínimo para cada um é diferente, escolhe o seu mínimo e faz.
E assim você vai começar a gerar um sentimento sobre você. Então, você olha, você gera esse sentimento sobre você positivo, e isso rege o seu dia e, automaticamente, quem está ao redor vê oportunidade em você. Então, independente do seu poder aquisitivo, a partir do momento que você começa a olhar para você e fazer o mínimo que é para você, você vai atrás de oportunidades, mete a cara na rede social, manda mensagem, mas quem te olhar ali vai ver e falar, interessante, deixa eu... Né, nós somos seres visuais, a gente olha, a gente quer... Então, a gente tem que estar minimamente cuidado para se apresentar para o outro. Isso é até uma forma de educação, você pensou naquela pessoa. Eu pensei para estar aqui, então eu vou me arrumar para estar aqui. Eu pensei em vocês. Então, se obriguem minimamente, escolha o seu mínimo e faça isso, que isso vai mudar o seu dia mesmo. Você vai começar a ter essa energia para alcançar esses objetivos, seja qual eles forem. Muito obrigada, Jaque. De forma prática, a Jaque falou várias coisas assim que eu uso, né? Então, assim, acordar, tomar um banho, botar uma boa música, botar uma maquiagem. Às vezes é um BB cream, alguma coisa que você coloca, você já está se sentindo melhor. Passar um batom, né? Às vezes está igual o Jornal Nacional, vai fazer uma reunião, só está arrumadinha daqui para cima, mas já dá uma aparência melhor, já te dá um ânimo. Mas eu ainda digo algo, eu acrescento, né, que é você aprender a ser merecedora, se sentir merecedora. E a Jaque falou sobre, você começa a gerar um novo sentimento sobre você mesmo. E sentir merecedora é uma das coisas que eu falo muito, que a gente pode começar com uma coisa muito simples, como começar a aprender a receber elogios. Quando alguém te elogiar, meu amor, aprenda a receber, a agradecer e acabou. Então, alguém te elogia e fala, gente, adorei a sua blusa. Ai, você gostou? Deixa eu te falar uma coisa, eu comprei ontem em tal lugar, se quiser, tenho, acho que tem, ainda posso comprar para você, parcelo no meu cartão. Meu Deus, para com isso. A pessoa só elogiou uma roupa sua. Então, aprender a receber, a gente diz para o universo, para Deus, a gente diz o seguinte, eu estou apta a receber outras coisas que o universo tem a me dar. Então, quando a gente começa a negar um simples elogio, a gente nega a prosperidade que está por vir, tanto psicológica quanto financeira, a gente nega tudo. Então, será que você se acha merecedora? Então, começa a aceitar pelo menos elogio. Porque quantas vezes você já deixou de entrar numa loja porque você achou que aquela loja não era para você? Mas você nem sabia, às vezes ela estava na promoção, mas você falou, naquela loja? Ih, não, Deus me livre, aquela loja não é para mim, aquele lugar não é para mim. Então, você sempre se acha quem? Aquele lugar não é para você, aquela roupa não é para você, aquela companhia não é para você. E quem disse que não é para você? Quem te disse isso? Eu acho que você começou a se olhar assim. Então, acho que um exercício prático comece a receber elogios. E se você não receber, vá para frente do espelho e comece a falar para você, meu Deus, mas é linda, mas que empreendedora, mas que mulher. Só você sabe aonde você chegou e como você chegou. Eu acho que é uma forma de você trabalhar, porque tudo isso é prática, é exercício. Treine, treine, treine até você se tornar. É verdade. A gente está realmente quase terminando, dá vontade de ficar conversando mais com vocês, né? Mas eu acho que, de verdade, uma grande lição que eu tirei aqui hoje, né, o que me reforçou realmente é isso. É a gente entender que, cada vez mais, a gente precisa fazer as coisas pela gente primeiro, né? E um desafio que eu acho que, não só na moda, como em vários outros setores, em vários contextos sociais que a gente tem, é exatamente o que a Érica está falando, da gente se colocar aberto também, né? As coisas que a gente pode alcançar, e a gente entender hoje, a gente ainda tem um caminho muito longo, gente, de verdade, não só na moda, como em outras coisas também. Mas a gente hoje já está vivendo num mundo que as pessoas já entendem a importância de cada um, né? Então, assim, a moda não é só para mim, não é só para a Érica, não é só para a Janete, não é só para a Jaque. E olha que aqui a gente tem uma pluralidade de pessoas que são totalmente diferentes, que trabalham em coisas totalmente diferentes e que, de verdade, assim, mas o que eu acho que todas nós temos em comum é isso, é a gente trabalhar o eu da gente, né? É que a gente realmente se sinta bem.
E quando a gente também não estiver bem, que a gente utilize, e está tudo bem, e que a gente, de repente, consiga utilizar a moda, algo que a gente construa, como a Janete falou, né? Algo que a gente transforme, que tenha a nossa identidade. Né? Por exemplo, nas micaretas, né? A maioria da gente já foi customizar aquele abadá. Gente, era uma sensação, porque ali você coloca o paetê, você coloca a chita, você coloca a fita, é você que está ali. E é isso que a gente está falando agora também, puxando um pouco para a sustentabilidade. Né? É a gente entender que o amanhã é agora, o depois já chegou, não existe o fora, está todo mundo dentro, conectado. Então, quanto mais escolhas sustentáveis a gente faça, na moda, no nosso dia a dia, com os nossos filhos, né? Com as pessoas que a gente trabalha, com quem a gente influencia, eu, através do meu trabalho também na Enel, a gente vai realmente, né, estar contribuindo para uma transformação que precisa ser para ontem. Então, assim, foi um orgulho, uma honra ter vocês aqui, Érica, Jaque, Janete. Eu gostaria de agradecer muito a gente hoje, né? Encerra esse momento do evento do The Rio, uma primeira edição que a gente está com muito orgulho aqui fazendo, e ter vocês aqui é um marco, realmente. E o nosso desejo aqui, vou falar em nome de todos vocês, mas é que a gente realmente, né, vença a cada dia, né, essa pandemia, e que a gente volte realmente à normalidade que tal. Agora a gente já vê uma luz do fim no túnel, que bom que a gente está aqui. Né, que felicidade eu me arrumar hoje para vir aqui encontrar vocês. Né, parece um evento. Né, ver a minha empresa aqui do lado, que eu estou há meses e meses sem vir. Mas, enfim, que a gente tenha a consciência de que nada vem à toa, e que essa pandemia realmente faça com que a gente reflita, com que a gente trabalhe de uma forma mais positiva para o mundo e para a gente mesmo. Foi um prazer. Muito obrigada, e continue aí, né, amanhã, domingo, hoje à noite também, a gente tem vários momentos bem bacanas aqui. Muito obrigada, uma boa tarde. Saúde para todos nós.